então esse duo mousse. Como a gente está falando de mousse, eu já tenho que pensar que eu preciso agregar ar na minha receita. E para eu colocar ar dentro da minha receita, eu vou utilizar o chantilly. Ele vai dar leveza e vai colocar ar dentro da minha receita. Eu acabei de fazer uma live com chantilly, por isso que o pacotinho tá aberto. Fiz uma decoração de bolo, colori, decorei e tal. E assim, as vantagens do chantilly é justamente isso. Eu posso utilizar, depois eu dobro, ponho num saquinho bem fechado ou num filme plástico, ponho no meu armário e não tenho a preocupação de ter que utilizar todo o pacote rapidamente. Como acontece no caso do chantilly líquido, a gente tem que usar em 3 dias, porque depois de 3 dias na geladeira não é aconselhado utilizar, né? Então o chantilly tem essa vantagem. Ele é um pozinho bem branquinho, vou aproximar para vocês verem. Já vem com o sabor do leite em pó, já vem estabilizado para trabalhar com corante, para trabalhar com bico. E a gente pode também, por que não, fazer uma sobremesa, que é a minha proposta aqui com vocês. Então, eu vou virar a tela do celular lá para outra bancada para a gente poder bater um pouquinho de chantilly e vocês acompanharem comigo, bater esse chantilly, então, que é bem facinho, para depois a gente voltar aqui e fazer as outras preparações. Então, vou trazer para cá. Olha só. Então, aqui eu tenho o bolo da minha batedeira, tá vazio, ó, tá? Eu vou pesar aqui chantilly. Eu já tenho um pouco batido, então eu vou bater só um pouquinho, só pra vocês poderem ver como é que eu vou bater, tá? Eu vou colocar aqui, ó, só 100 gramas. E também menos que isso, a batedeira não consegue bater direito. Então, eu vou colocar 100 gramas do pó, do chantilly. E aí, eu posso bater com água ou leite bem gelado. Então, eu coloquei meu pozinho lá, ó, puro. Eu posso bater com água, com leite bem gelado. Se eu quisesse fazer ele de chocolate, eu posso acrescentar aqui nessa mistura, nesse pozinho, chocolate em pó, colocar o líquido e levar para bater. Se eu quiser mais sabor de leite em pó, eu posso acrescentar aqui mais leite em pó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou bater ele, como a gente já tem as sobremesas ali, como a sobremesa já tem uma boa quantidade de leite nas outras partes da receita, né? Eu vou bater ele com água mesmo. Então, o que eu vou fazer? Zerei a tara aqui da minha balança e vou colocar água. Tem que ser, não é gelo, é líquida, tá? O copo tá branquinho porque eu deixei no freezer um pouquinho, mas ó, é líquida, não é gelo. Então, eu vou colocar água aqui. 100 ml ou 100 gramas, que no caso é a mesma coisa. Então, assim, vou bater 200 de pó, 200 de água ou leite gelado. Vou bater 200, faltou um pouquinho, deixa eu pegar mais aqui. Vou bater 500, então é 500 de água ou leite gelado e 500 de pó. É sempre a mesma proporção. Aí, agora deu. Vou misturar ele aqui com o próprio globo da batedeira. Ele é instantâneo, então ele mistura facinho. Eu só misturo com o globo da batedeira para raspar bem lá no fundo e nas laterais. E pra na hora que for bater não levantar muita poeirinha do pozinho, porque é um pó bem fininho. Quando eu misturo ele na água gelada ou no leite gelado, ele já começa, ó, depois de uns segundos engrossando, ó. Ele já vai dando ponto só de ter entrado em contato com o líquido gelado, tá vendo ali, ó? É ponto de pico mole, mas olha lá. Aí aqui na batedeira eu preciso bater por 3 minutinhos, tá? Na batedeira eu vou bater por 3 minutos. Se for aquela batedeira tradicional de 2 hastes, a gente bate por de 3 a 5 minutos. Inicialmente eu bato um pouquinho mais devagar, só para ter certeza que não ficou nada na lateral ali, que tá homogêneo. Quando eu percebo que tá homogêneo, eu começo a aumentar a velocidade. Eu vi aqui que ele já ficou homogêneo, eu vou aumentar a velocidade. Vou aproximar a câmera para vocês verem. O ideal, como eu disse, é bater os 3 minutos. Aqui na live eu não vou bater os 3 minutos, porque senão fica muito cansativo para vocês que estão assistindo. Mas por que a gente bate 3 minutos? Porque nesses 3 minutos, além dele dar o ponto, ele vai ganhar volume, tá? Então por isso que a gente bate os 3 minutos, para ele ganhar também volume. Aqui eu não vou bater todo esse tempo para não ficar cansativo, mas o ideal em casa é bater os 3 minutos, porque ele vai render muito mais, né? Ele vai chegar no rendimento total dele
batendo os 3 minutinhos. O ponto a gente já percebe que ele chega com 1 minuto, ele já chega no ponto, mas eu realmente quero que ele incorpore bastante ar para ele render bastante. Isso para decorar um bolo, para uma sobremesa, seja como for, é sempre igual. Ó, aqui ele já chegou no ponto. Para quem gosta de fazer decoração, ó, só pelo globo da batedeira e pelo furo que fica aqui, ó, no meio da batedeira, a gente vê que ele já tá firme, já chegou no ponto, tá? Então ele fica bem firminho. Para quem trabalha com decoração de chantilly aí, com bico, com coloração, pode trabalhar tranquilamente, que vocês vão gostar muito de trabalhar com ele. Vocês viram aí a praticidade do produto. Vou trazer pra cá. Olha só, vou mostrar aqui que aqui fica melhor. Olha lá, ó, faz o furo no meio da batedeira. Estão vendo aí? Ó, bem firme. Então agora eu vou tirar ele daqui, pra gente começar a montar de fato a sobremesa. Então, olha só. Esse chantilly vai ser o que eu vou utilizar para fazer, então, para dar ar ali pro meu preparo, para minha mousse. Quando a gente fala de mousse, não aquela mousse tradicional da confeitaria mesmo, mas o que é muito comercial, que é o que todo mundo acaba utilizando, normalmente é um creme, um ganache, um brigadeiro que a gente incorpora chantilly e traz essa leveza para a mistura. E é exatamente isso que eu vim propor para vocês. Eu fiz aqui, deixei pronto, deixa eu pegar um creme, que eu utilizei nesse creme aqui, ó, leite. Eu vou colocar todas as quantidades pra vocês, tá? Mas, ó, ele tá em temperatura ambiente, tá? Eu utilizei leite condensado, creme de leite e um pouquinho de farinha de trigo ou amido de milho. E aí já vai uma dica, pra quem vai congelar, se você precisar congelar, não utilize amido de milho, que amido de milho não pode ser congelado. Quando ele descongela, ele talha e não fica legal a textura. Então, se você precisar congelar, utilize a farinha de trigo. Mas você pode utilizar tanto um quanto o outro. Então, eu fiz esse creme, esperei ele esfriar completamente, tá? E aí, com ele em temperatura ambiente, porque se tiver gelado vai ser difícil de misturar, eu vou incorporar um pouco de chantilly. E assim eu vou ter uma textura, olha lá. Ó, aqui ele tá em temperatura ambiente. Eu vou ter uma textura de mousse nesse creme. Então, eu vou colocar um pouco do meu creme aqui. Coloquei o creme aqui numa outra vasilhinha, ó. Separei aqui uma porção. Vou colocar o chantilly. Eu sempre coloco menos chantilly do que creme. Normalmente, a quantidade que eu coloco da base, eu coloco a metade de chantilly, tá? Do chantilly já batido. Então, ó, estão os dois aqui. É importante ele estar frio, em temperatura ambiente, porque se estiver quente, a hora que você jogar o chantilly aqui, vai virar um líquido só, não vai dar certo, não vai ficar legal, tá? Então, olha só, misturando aqui, eu tenho um creme branquinho, vou mostrar pra vocês, uma textura bonita e um sabor bem leve. Tanto leve de doçor, não fica muito doce, quanto a leveza mesmo do sabor da gente ter incorporado ar. Olha como mudou a textura, ó, do meu creme. Ele ainda tem textura de creme, mas ele é bem mais levezinho, bem mais branquinho, ó. Vou pegar aqui uma outra espátula para poder vocês compararem aí as duas texturas. Deixa eu deixar aqui pertinho assim, ó. Olha a diferença. Estão vendo a diferença da textura aí, ó? Dá pra perceber bem, inclusive pela cor, né? Ó, a diferença de textura, tá? Então, aqui a gente tem essa textura mais aerada, mais leve, pra provar tanto de doçor, quanto a textura mesmo do próprio creme em si, olha. Fica um creme bem bonito, ó. Mari, quero colocar mais chantilly, posso pôr? Pode pôr.
Eu gosto de deixar nessa proporção da metade de chantilly para a quantidade de creme, porque eu acho que ele fica um sabor bem equilibrado. Mas se você quiser colocar mais ou quiser colocar menos, fique à vontade, tá? Então aqui a gente já tem uma parte do processo feito. E aqui, vou pegar a espátula aqui para mostrar para vocês, eu tenho o chocomalte. O chocomalte nada mais é, vou aproximar aí para vocês poderem ver. Como eu disse, um ganache de chocolate e ele é todo crespinho, ó. Esse crespinho dele que vocês estão vendo aí, ó, todo áspero, ó, todo cheio de pontinhas e de pintinhas, é porque ele tá cheio, lotado de cristais de malte, tá? Então ele tá com bastante cristal de malte aqui no meio. O que é legal, quando a gente vai fazer na casa da gente, que a gente vai usar os cristais do malte, normalmente a gente coloca no brigadeiro, derrete, coloca no recheio, derrete, se for pro fogo, derrete. E aqui não, aqui eu tenho realmente, de fato, a textura a crocância, vamos dizer assim, do malte. Olha lá, vou mostrar de novo de pertinho. Então, na hora que a gente põe na boca, o cliente vai provar esse doce que você vai colocar na boca, a gente sente aquele crec no dente, aquela crocância do malte, do cristal do malte. Então, isso é muito legal. Por quê? Porque você mostra pro seu cliente que realmente você conseguiu utilizar e levar a textura do ovo maltine, né? Que é o que o seu cliente está buscando. Muitas vezes, se você faz um brigadeiro, coloca no meio, ele derrete todo, ele só fica um brigadeiro de chocolate com uma cor clarinha, mas ele não vai ficar com essa textura do crec-crec. Então é legal porque aqui eu tenho um ganache que eu posso colocar ele puro na sobremesa, ou eu posso trabalhar também na versão de mousse, como nós vamos fazer aqui. Então eu vou pegar uma outra panelinha minha aqui, um outro recipiente. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o brigadeiro. Então eu vou colocar aqui um pouco de chocomalte. Ele é bem firmezinho, vocês estão vendo aí, pra eu pegar, dá pra perceber que ele é firme. Opa. Esse chocomalte vocês encontram lá no Universo do Confeiteiro, tá? Tudo que eu tô utilizando aqui vocês vão encontrar na loja. A loja tá aberta, tá funcionando normalmente, tomando todos os cuidados. E, inclusive, eles têm os horários bem extensos, né? Eu vi nas redes sociais que no domingo abriu, assim, um horário bem extenso também. Então é legal porque vocês têm bastante tempo aí, pessoal da região de Birigui, pra, coloquei o chantilly, pra poder fazer as suas compras, né? Porque a loja fica um horário bem extenso. Gente, esse recheio de chocomalte e o recheio de trufa do Selecta Namur, eu amo fazer com essa mistura de chantilly. Amo, fica maravilhoso, vocês não têm ideia como fica gostoso. O trufa é um sabor bem lisinho e o chocomalte já tem como é que fala? A crocância, né? A textura do malte. Mas eu adoro fazer essas duas coberturas, esses dois recheios. Gosto demais mesmo. Vou pegar aqui uma outra espátula para dar uma raspadinha. Fica uma textura firme, dá inclusive para trabalhar com bico, viu, gente? Essa moussezinha que a gente tá fazendo aqui de malte. Dá até para trabalhar com bico com ela. É claro que tem que ser um bico que não seja muito detalhado, porque como tem bastante cristal, se é um bico muito detalhado, muito fininho, o cristal vai entupir o seu bico, tá? Olha só esta textura dessa mousse, que lindo que fica, ó. Fica muito bonito e muito saboroso, gente. Então eu tenho aqui uma mousse que a gente preparou com o chocomalte. Tem uma mousse que nós preparamos a partir de um creme. Essa é mais macia, mais molinha um pouquinho, ó. E é legal ter essa diferença de texturas na taça, né? Vou deixar aqui separadinho. O chocomalte eu também vou usar ele já já. E separado aqui, ó, eu deixei um prato. Que eu vou colocar nesse prato, vou fazer uma caldazinha. E para essa calda, eu vou utilizar, vou pegar aqui a minha balança.
eu vou utilizar leite integral. Eu tô pesando só para eu ter certeza das proporções. Vou utilizar então o leite. E vou utilizar, porque eu acho que fica muito saboroso e vocês podem, inclusive fica uma sugestão, mas se não quiser, é completamente opcional, só pegar aqui uma colher. Eu vou colocar um pouquinho de licor, tá? Pode ser licor de chocolate, licor de cacau, pode ser um pouquinho de rum, pode ser um pouquinho de conhaque. Como o licor é mais fraco que o rum, eu acabo colocando aqui, ó, uma colher de sopa para cada 100 ml de leite, tá? Porque ele é mais fraquinho o sabor do que o rum ou do que um conhaque. Isso aqui é completamente opcional, tá? Então faça essa caldazinha de leite com licor. Não vou colocar açúcar aqui, tá? Eu posso, inclusive, se eu quiser fazer essa calda com chocolate em pó, eu posso também fazer com chocolate em pó, tá? Misturar um pouquinho de chocolate em pó para deixar ela marronzinha. Dependendo do recheio que você vai fazer, se você quiser ele mais escurinho, você pode pôr o chocolate em pó. E aí o que eu vou fazer eu tenho aqui, ó, biscoito de champanhe, tá? Aquele biscoito do Charlotte. Eu vou molhar para poder montar a minha taça. Então, como é que eu vou montar essa taça? Vou pegar uma aqui, olha só. Eu vou montar com a manga de confeitar. Deixa eu só lavar as minhas mãos. Com o auxílio de uma manga de confeitar. Peguei aqui as mangas. Eu vou montar essa Charlotte. Então, por baixo, eu vou colocar um pouco do creme branco, tá? Tô vendo que a Eliana também entrou, tá acompanhando. Eliana Paconte. Acho que é assim de não, Pancote. Falei errado, né? Eliana Pancote. Ó, vou colocar aqui numa manga de confeitar esse creme. Essa taça que eu tô utilizando, ela é uma taça de 500 ml, que é aquela taça de gin, né? Tá super em alta agora e lá na loja vocês encontram não só esse tamanho, mas tem outras taças e outros tamanhos, inclusive esse. Ela vem com um pezinho separado, que eu já mostro pra vocês ela aqui separada, pra vocês verem. Como é que eu vou montar essa taça? Eu venho sempre começando encostando na parte do plástico dela, ó. Eu vou colocar uma camada. Por que eu encosto? Eu dou essa dica de encostar no plástico, na lateral da taça. Porque se eu simplesmente despejar essa cobertura aqui, ela não vai cair bem retinha fazendo o desenho da borda que eu quero aqui. Eu quero um desenho de borda mais retinho. Então, por isso, eu vou primeiro encostando aqui na lateral da taça. Então, eu faço toda a lateral e depois eu preencho o centro da taça. Porque assim, na lateral, eu sei que ela ficou retinha. Olha só. Às vezes, se precisar dar uma sentadinha aqui, ó, dar uma batidinha, ele acaba de assentar, tá? Ele vai descer, tá bom? É natural, ó, ele vai descer aqui embaixo e aí aqui já não vai ter muito como fazer muita coisa. Você pode colocar, inclusive, aqui nessa parte comprida, pedacinhos de chocolate, porque esse sim seu cliente consegue depois virar e comer, porque o creme ele não vai ter acesso, mas ó, ele vem até aqui embaixo, essa taça. Aqui dentro ele é oco, estão vendo que tá descendo o creme ali, ó. Então, vou bater nela aqui, ó, pro creme acabar de descer. Pronto, agora sim, ó, dá pra vocês verem toda a taça, ó. Acabou de descer o creme. O que eu vou fazer agora é pegar o meu biscoito de champanhe. Se você quiser colocar na lateral, você pode fazer toda a lateral como se fosse um Charlotte, tá? Ou você pode quebrar e montar como um pavê. Aí é questão da preferência de cada um. Eu vou montar aqui... cortando a lateral aqui, pra montar na lateral mesmo, como eu tô falando, como se fosse um Charlotte.
Então, ó, eu meço aqui mais ou menos o meu biscoito, ó, e vou cortar esse excesso. Vou cortar os biscoitos. Deixa eu tirar a taça aqui da frente. Eu vou desativar um pouquinho os comentários para vocês poderem acompanhar. Ó, vou tirar a taça aqui da frente, deixar de ladinho assim. Então, eu vou cortar os biscoitos todos mais ou menos do mesmo tamanho aqui, ó. Vou medindo, ó. E vou cortar. E não descarta esse miolinho que a gente vai utilizar também, tá? Então, eu meço aqui meu biscoito. Corto. Muito bem. Se você quiser molhar esse daqui, pode molhar também. Se você não quiser molhar, ó, pode colocar ele sequinho aqui na sua taça. Um do lado do outro, como eu cortei a parte reta, eu ponho virada para baixo. Pra quem vai me perguntar de repente, Mari, esse biscoito vai umedecer depois? Sim, ele vai umedecer depois, mas vai ficar gostoso ele úmido, tá? O recheio vai passar um pouquinho da umidade do recheio pro biscoito, mas isso deixa muito saboroso. Eu gosto bastante dessa sensação do biscoito úmido, eu gosto muito da textura dele úmido. Ó, vou colocar, deixa eu cortar mais aqui. Medir aqui pra cortar. Então, vou colocar a parte de açúcar pro lado de fora, daquela coberturazinha de açúcar aqui, ó, tudo pro lado de fora. Eu acho que fica muito bonito pensando em Réveillon, uma sobremesa montada assim na taça, né? Como sobrou um espacinho ali, faltou, na verdade, um pouquinho de biscoito ali, eu vou pegar o biscoito e cortar fininho, ó, só pra encaixar aqui. Se quiser espaçar mais, pode espaçar, mas eu gosto dele bem juntinho, então por isso que eu tô fazendo assim. E aqui fica como se fosse as costas da minha taça, né? Agora eu vou olhar na altura aqui dos meus olhos, olha só, pra ver se os biscoitos estão na mesma altura, se tá bonito. Arrumar direitinho tudo aqui, ó. Essa parte aqui do centro que ficou oca, com esses pedacinhos do biscoito que sobrou, que eles estão secos, esse eu vou molhar naquela calda, ó, vou colocar aqui na calda. E esse eu vou colocar lá no fundo daquela parte oca, vou colocar com a colher aqui para não fazer bagunça, daquela parte oca, preencher o fundo da taça ali, fazer uma caminha para receber o próximo recheio. Esse biscoito absorve bastante a calda, por isso que eu gosto de colocar a bebida, porque fica bem saboroso. Como ele absorve, acaba ficando bem saborosa a bebida aqui, fica marcante. Se alguém tem restrições com relação à religião, ou se por conta de crianças, alguma coisa assim, não quiser colocar, como eu falei, é completamente opcional. Então, ó, eu fiz, deixa eu ver se eu consigo levantar, uma caminha, ó, de biscoito lá no fundo, estão vendo? Fiz essa caminha dos biscoitos ali. Tô colocando e tô preenchendo. Não se preocupem dos vãos, porque como a gente vai colocar outro recheio ali, ele acaba preenchendo esses vãos também. Pronto. Preenchi o fundo com os biscoitos que sobraram aqui. Agora, deixa eu tirar esse daqui. Agora eu vou preencher todo o centro dessa taça com o recheio de chocomalte, com aquela mousse de chocomalte que nós fizemos. Muita gente vai dizer assim, Mari, gostaria de colocar, vou ativar aqui os comentários, se tiver pergunta eu respondo. Mari, gostaria de colocar, por exemplo, morango. Você colocaria morangos? Eu colocaria. Mas, pensando na validade, se você colocar morango fruta, qual é o problema que você vai ter de morango fruta ali? O morango fruta, ele vai ficar
ele vai azedar com 24 horas, né? Então, como ele vai azedar muito rápido por conta da fruta, o que você pode fazer? Pode fazer uma geleia artesanal. Vou colocar só mais um pouquinho de chantilly aqui no recheio de chocomalte, ó, só para ele ficar um pouquinho mais molinho. Você pode fazer uma geleia artesanal de morango ou até de frutas vermelhas e intercalar aqui, tá? Fica muito gostoso. Ah, que legal, Eliana, que você gostou da ideia na taça. Eu acho que tem tudo a ver, né, com a ocasião do ano novo, montar ele na taça, assim, numa taça individual. Ó, coloquei mais uma pontinha de colher só pra ele ficar nessa textura aqui, ó. Caindo assim da espátula, pra ele ficar um pouquinho mais maleável. E ele tá bem brilhante, viu, gente? Aqui não dá pra vocês verem, mas ele fica com um brilho bem bonito, essa mousse. Aí agora, com a ajuda, de novo, da manga de confeitar, eu vou preencher o centro da cavidade ali que ficou com o recheio de chocomalte, com a mousse, né, de malte. Você pode, de repente, até chamar de charlotte na taça, né, e fazer uma charlotte de ovo maltine, olha só. Então agora eu venho aqui com a minha manga de confeitar, preencho todos os buraquinhos que a bolacha não conseguiu chegar e vou preencher toda a lateral aqui, ó. Sempre primeiro na lateral e depois no centro da taça. Vou preencher toda a lateral e o centro da taça com o recheio de malte. Deixa eu subir que esse aqui abaixou. Vou mostrar pra vocês, ainda não acabamos, claro. Olha lá. Preenchi, então, com o centro aqui com recheio de malte. Vou colocar só mais um pouquinho, que faltou um pouquinho aqui no meio. Vou alinhar aqui, ó, com a ajuda de uma colher, pra deixar bem retinho. Então, ele ficou aqui, ó, bem alinhadinho, tá vendo? Ó. Preenchemos, então, com a mousse de ovo maltine, do chocomalte. Agora, eu preciso finalizar. Como que eu vou finalizar essa sobremesa? Eu vou colocar mais um pouquinho de chocolate, vou colocar chocolate branco aqui em cima, porque o chocolate branco, eu acho que ele fica bonito quando a gente tem uma sobremesa assim, com um fundo de chocolate escuro. Só que para quebrar um pouco esse fundo de chocolate escuro, aliás, para deixar ele mais escuro, né, não é para quebrar não, é para aumentar a cor aí, para dar um tom a mais, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar, vou pegar uma peneira aqui, tô pegando uma peneirinha, e eu vou utilizar Selecta Supreme Chocolate em Pó. Vou fazer em cima de um prato para não fazer bagunça. Olha só. E eu vou utilizar Selecta Supreme Chocolate em Pó da Selecta. Na loja vocês encontram e também para vender pela internet também tem, tá? Então, ó, vou colocar aqui e vou jogar aqui tudo em volta da minha taça. O chocolate em pó. Tô utilizando 50% para não ficar muito amargo, tá, gente? Por isso eu optei por utilizar os 50%. Até o 33% é legal de usar aqui se quiser. Mas lá na loja eu acredito que vocês vão encontrar os 50%, que é o que eu tô utilizando. Que é o que eu dou preferência nesse caso. Bom, feito isso, cobri aqui, ó. Até no prato ele fica bonito assim, gente, olha. Com esse efeito do chocolate peneirado aqui por cima. Bom, feito isso, a minha taça, vou aproximar ela aqui pra vocês verem, ó, coberta com o chocolate em pó. Então tem aqui, ó, como se fosse um charlotte mesmo na taça, né? Coberta com chocolate em pó. Eu vou completar essa decoração utilizando chocolate nobre
Vou pegar aqui um cortador redondinho. Vou deixar a minha tacinha aqui um pouquinho de lado. Tirar aqui da bancada para liberar espaço. Então eu vou pegar um cortador redondo de metal. Super fácil de fazer. Se você não tiver, pode até utilizar um ralador aí. Que fique bem limpinho, né? Aí eu tenho aqui chocolate nobre, tá? Tô utilizando chocolate nobre, não é cobertura fracionada. Ele tá assim todo amassadinho, porque eu deixo ele só pra fazer essas coisas, essa barra aqui. Então eu vou pegar o chocolate nobre e com um cortador de metal, eu vou fazer pequenas raspas. Como que eu faço essas raspas? Eu passo ele aqui, ó, na superfície do meu chocolate. E ele vai ficando redondinho. Se você faz menos força, ela fica mais fininha. Se você faz mais força, ela fica menos fininha. Então, eu vou fazer uns aqui. Pra gente poder colocar. Aqui tá bem quente. Eu gosto muito de fazer as raspas e colocar na geladeira. Porque na geladeira ela não desmancha na hora que a gente toca nela, né? Aqui eu deixei pra fazer na hora, mas eu gosto muito de fazer antes. E colocar na geladeira um pouquinho. Aí na hora de manipular a raspinha, eu manipulo ela gelada. Então eu vou colocar aqui só no centro algumas raspinhas. Deixa eu ver se eu pego um pedacinho um pouquinho mais durinho, se eu consigo tirar umas raspinhas que não derretam na hora de eu movimentar. Esse pedacinho tá um pouquinho mais firme de chocolate. Esse aqui tá firme demais, tá? É porque tá muito calor aqui na minha cozinha. Mas, ó, é só passar devagarzinho com o cortador inclinado, que ele vai soltando as raspinhas. E aí eu vou colocando aqui no centro da minha charlotte, ó. Ou do meu pavê na taça, né? Vou colocar mais algumas ali no meio. Dá uma certa altura aqui. E aí, eu ainda posso finalizar essa taça. Com uma decoração. Por exemplo, se eu tivesse colocado morango ali, eu poderia finalizar essa taça com um moranguinho em cima de tudo. Como eu não coloquei morango, e eu acho que é uma época legal pra gente utilizar outras frutas além do morango e que tem uma validade boa, deixa eu só abrir a lata aqui que eu pensei numa dificuldade de abrir um negócio de vidro. E aí, pensando nessa questão da validade, gente, vou ter que pedir ajuda pros universitários, tô achando. Tô tentando abrir uma cereja aqui, mas tá difícil, minha gente. Vamos ver se agora vai. Ai, eu não consigo. Pensando na questão da validade, a gente pode decorar com uma cereja em calda por cima, escorrida e com o cabinho. Deixa eu pedir ajuda aqui. Pedir ajuda pro marido. Rogério? Tenta abrir pra mim, por favor, a cereja. Olha só, no meio da live a gente para pra tentar abrir a cereja, né? Ai, muito bem. Pronto, consegui abrir a cereja. E aí, ó, o certo é deixar escorrendo um pouquinho. Vou pegar uma cerejona aqui. E a gente finaliza assim, ó. Com uma cereja em cima. Gente, fala que isso não ficou incrível. Super prático de fazer, super rápido. A demora maior aqui é fazer o creme e esperar ele esfriar em temperatura ambiente para incorporar o chantilly. É a única coisa.
E olha que lindo que fica a taça. Facinho, facinho de fazer. A raspinha, se você não tiver o cortador redondo que eu usei, você pode utilizar aqui um ralador mesmo. Lava bem esse ralador para o chocolate não pegar sabor de nada. Eu tenho inclusive uns próprios não, uns que eu deixo separado para chocolate, é ralador comum, mas eu deixo separado para chocolate. A gente não trabalha com outra coisa aqui na cozinha com eles, porque o chocolate absorve o aroma, absorve o sabor, absorve o perfume de outros alimentos, né? Então, toma só esse cuidado. E aí você pode até ralar o seu chocolate no ralo fininho. Fica essa dica de colocar na geladeira antes de você usar na decoração. Porque na hora que você vai manipular, se você está num ambiente, assim, uma temperatura ambiente chocolate nobre, Birigui é região de Araçatuba, que eu sou de Araçatuba, moro em Rio Preto, mas eu sou de Araçatuba, eu sei como é. Tava aí esse final de semana, então eu sei que é muito quente, como aqui em Rio Preto. Então a gente vai pegar com a mão num ambiente que tá 34, 35 graus, ele vai derreter, porque ele não é feito para durar mais do que essa temperatura, o chocolate nobre, né? Então aí você manipula ele gelado, põe num prato, coloca no freezer uns 5 minutinhos, depois na hora de decorar você decora com o chocolate gelado, que ele fica as raspinhas bem bonitinhas, tá? Vou deixar assim a live salva, e junto com agora com a live que eu vou salvar, eu também vou colocar a receita com as proporções tudo direitinho pra vocês aí, tá bom? E olha só, fica uma taça super bonita. Depois eu vou fazer um story assim, ó, eu cortando essa taça e provando pra vocês verem, tá bom? Gente, muito obrigada por terem assistido, por terem acompanhado essa live. Vou ficar muito feliz se vocês fizerem, se vocês pegarem a ideia aí pra fazer, pra montar. Me marquem no Instagram quando vocês fizerem, @marijavarez. Vou desativar um pouquinho